Fala, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que vocês estejam assistindo, o importante é estudar geografia. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre os aspectos naturais do continente americano. Tá bom, turma? Vamos entender as formações vegetais que encontramos aqui. Iremos estudar também a questão dos climas, certo? Do relevo, do solo. Vamos lá. Galerinha, primeira coisa, a gente vai fazer uma breve introdução, né, sobre o continente americano. Segundo o historiador português José Pedro Machado, o nome América advém de uma homenagem feita ao italiano chamado Américo Vespucci, explorador que viveu entre 1454 e 1512. Embora Cristóvão Colombo tenha sido o primeiro europeu a chegar a essas terras, ele achava que tinha chegado às Índias, que eu até comentei, né, na nossa última aula, que eu falei que o nome índios, aquela questão dos índios, foi quando Cristóvão Colombo achou que estava nas Índias. Ele chamou os índios, né, colocou esse nome, achando que estava na Índia. Mas foi Américo Vespúcio que anunciou a existência de novas terras e um novo continente. O continente americano se destaca pela sua grande extensão norte e sul, de aproximadamente 15 mil quilômetros. Né? Essa distância, galera, vai favorecer que o continente americano ele tenha diversos tipos climáticos, né? Também diversas formações vegetais, diversos biomas, desde ele do clima desértico ao clima polar, da caatinga até a tundra, tá bom? Vai favorecer tudo isso devido a essa extensão latitudinal, norte e sul. É o segundo maior continente do mundo, tá bom? É banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul pelo Antártico, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Belezinha até aqui? Turma, vou pedir que vocês acompanhem essa parte aqui, tá bom? Essa parte aqui introdutória e também o título, ok? Somente essas duas partes. Dá uma pausa aí no vídeo e copia. Certinho? Então, o continente americano é cortado por quatro paralelos principais. O Círculo Polar Ártico, olha ali o número 1, beleza? Deixa eu sinalizar aqui, caso alguém não esteja vendo. Número 1, o Trópico de Câncer, número 2, o Equador, né? A linha do Equador, 3, e o Trópico de Capricórnio, 4, correto? Ocupa terras do hemisfério norte, sul e oeste. O continente americano apresenta grandes cadeias de montanhas, rios caudalosos, diversos tipos de clima e grande variedade de paisagem natural. Foi aquele que eu acabei de falar no último slide. Galera, vou pedir aqui que vocês copiem só esta parte aqui, tá bom? Dá uma pausa no vídeo e aí continua aí a copiar e a gente vai conseguir aqui a explicação. Então, turma, fizemos esse panorama geral, né? Entendo aqui os principais biomas do continente americano. Em virtude da diversidade climática presente no continente americano, encontramos neste uma grande quantidade de biomas diferentes. Eu falei lá do desértico até o polar. A gente vai encontrar biomas adaptados a climas mais secos, a climas mais frios, tá bom? E aqui os pontos extremos do continente americano, como curiosidade, fazendo esse panorama todo, essa questão dos pontos extremos, e detalhe ali para o ponto oriental, o ponto leste do continente americano, que é aqui no Brasil. Ponta do Seixas, vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Lá na Paraíba. Eu tive a honra, né, de conhecer essa parte. O Brasil, fui lá, show de bola, bonito, viu? Vale a pena conhecer. Então, galera, a divisão fisiográfica, né, a regionalização que conhecemos, ela vai ser dividida em América do Sul e América do Norte. As porções territoriais que correspondem às duas grandes áreas continentais e a América Central, composta por uma estreita faixa de terra continental, que é chamada de Istmo. Eu coloquei para vocês que era América Istmica, e por várias ilhas, o Caribe. Né? Vimos a nossa última aula. Então, qual a origem do continente americano? Né?
Um continente americano, como os demais continentes, originou-se a partir da divisão de terras da Pangeia. A Pangeia, turma, era quando todos os continentes eles estavam juntos, tá bom? Formavam um grande continente que tinha ali um único oceano, que era o Pantalassa. Aí depois houve a divisão da Pangeia para Gondwana e para a Laurásia, certo? E aí vai ter os dois, surgirão mais dois oceanos também, o mar e o oceano, né? Vão surgir. Estudos indicam que a América do Sul esteve unida à África por causa do encaixe perfeito de seus litorais e por fósseis datados no mesmo período encontrados em ambos os continentes. Comentamos isso em sala de aula, a questão das rochas ali do Farol da Barra, que você encontra também lá no continente africano, a mesma formação rochosa, certo? Encontramos isso é uma prova de que nós aqui do continente estávamos ligados ao continente africano. A geomorfologia do continente americano, né, falando do relevo, vai ser composto ali por bacias sedimentares, né, ricas em recursos naturais. A gente pode destacar a questão do petróleo, né, e que iremos encontrar riquíssimos ali. Teremos também o escudo cristalino, o qual esse escudo cristalino iremos encontrar bastante minérios, e minérios de maneira geral, aquela questão dos ferros também. Voltando, galera, à questão da bacia sedimentar, eu comentei, né, a questão do recurso mineral fóssil, tá bom? Vai ser uma área que vai acumular sedimentos, e nesses escudos cristalinos, do qual eu falei, a questão dos minérios, a gente vai encontrar ali minérios metálicos, tá bom? Minérios metálicos e minérios não metálicos. Como metálicos, a gente vai encontrar o ferro, o cobre, tá bom? O alumínio. E o não metálico, a gente vai encontrar ali o mármore e granito, né? Que não tem a capacidade de conduzir o calor, certo? Dessa parte aqui estávamos falando do escudo cristalino. Você vai encontrar minerais metálicos e não metálicos. Né? Vai ser riquíssimo nesses tipos de minerais. Temos ali também a cadeia orogenética. Galera, toda vez que vocês ouvirem falar de orogenia ou orogenética, está relacionado à movimentação de placas tectônicas, né? Se você tem um encontro de placas tectônicas, você vai encontrar também área de isso aí, muito bem, áreas de cadeias de montanhas, cordilheiras, né? Cordilheira dos Andes e toda a sua costa oeste do continente. A gente vai entender um papel muito importante da Cordilheira dos Andes aqui para o Brasil. O Brasil ele deveria ser um deserto, mas não é, devido ao surgimento da Cordilheira dos Andes. Tá bom? Turma, vou pedir que vocês só copiem essa parte aqui, ó, que eu vou sublinhar. Vocês vão colocar o relevo das Américas, é uma formação geológica antiga, apresentando um número maior de bacias sedimentares. Tá bom? Aqui, toda essa parte. Aí depois vocês vão pular e vão colocar, existem escudos cristalinos, tá bom? Escudos cristalinos e cadeias orogenéticas recentes. Tá bom, galera? Só isso aí que eu comentei para vocês. Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho, ou diminui a velocidade, certo? Aqui está o mapa, né? Topográfico. Quanto mais escuro, mais alto iremos encontrar. Olha aqui essa parte. Essa parte vai ser a parte que encontraremos a Cordilheira dos Andes, tá bom? Essa partezinha que eu coloquei de verde. Eita, foi até lá embaixo, mas não é até lá embaixo não, viu, galera? Acabou passando aqui, mas não é coisa não. Beleza. Continuando, na costa oeste ou ocidental do continente, tanto no norte como no sul, observamos presenças grandes de cadeias montanhosas jovens. Teremos ali como exemplo a Cordilheira dos Andes, na porção sul-americana, e as rochosas lá nos Estados Unidos e Canadá, e Serra Madre, no México, né? Oriundos, ou seja, provenientes do choque entre as placas tectônicas, né? A placa norte-americana e a placa Juan de Fuca. E encontraremos esse choque de placas tectônicas.
Turma, olha o Brasil onde está. O Brasil ele não vai ter área de placas tectônicas por estar no centro da placa, né? Essa parte aqui que está mais a oeste é que você irá encontrar o choque das placas tectônicas. Desse lado aqui do Brasil, não iremos encontrar essa parte aqui, ó, não iremos encontrar choque com as placas tectônicas. Então, é uma área mais tranquila, tá bom? Então turma, continuando, aqui são as placas, né? O nosso continente americano aqui destacado com essas setas, certinho? Aqui as placas que acontecem o choque, né? Temos aqui ao sul, placa sul-americana, olha, a placa de Nazca, o choque da placa sul-americana. Temos as placas da Caraíbas, placas de Cocos, placas Juan de Fuca. E essas aqui são todas as placas do mundo, né? Mas vamos se atentar aqui nessa parte americana. Eu vou pedir que vocês copiem assim, ó. O continente americano tem as seguintes placas tectônicas. E você coloca placa norte-americana, Juan de Fuca, de Cocos, das Caraíbas, tá bom? Nazca, sul-americana. Aí vocês anotam tudo isso certinho. Beleza? Continuando, turma. A Cordilheira dos Andes, né, é uma vasta cadeia montanhosa formada por um sistema contínuo de montanhas ao longo da costa ocidental da América do Sul, de formação geológica do período terciário, ou seja, um período, galera, recente, viu? As cordilheiras possuem aproximadamente 8.000 quilômetros de extensão. É a cadeia de montanha, é a maior cadeia de montanha do mundo em comprimento. Seu ponto culminante, é o ponto mais alto, é o pico do Aconcagua. Eita, Aconcagua. Ixi Maria, tá ao vivo, não tá nem como cortar isso aí. Com 6.962 metros de altitude, é o pico mais elevado da América. Turma, é importante que vocês saibam que, graças à Cordilheira dos Andes, não vai existir deserto. Se você pegar o mapa de desertos, boa parte dos desertos vão estar ali na zona equatorial, aquela parte que recebe mais luz solar, tá bom? O qual boa parte do território brasileiro está. Deveria existir um deserto, turma, em São Paulo, mas só não existe esse deserto porque a Cordilheira dos Andes barram as nuvens de chuvas que vêm ali da região norte, vai servir como uma barreira, certo? Uma barreira, e aí, como a nuvem ela não vai conseguir transpor a Cordilheira dos Andes por ser muito alta, você vai encontrar aquela parte que deveria ser deserto úmida por conta dessa barreira da Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes ela não vai deixar que as nuvens de chuvas passem para ir em direção ao Peru, tá bom? Então vai servir como uma barreira. E aqui a gente também encontra aquela questão da altitude, né? Quanto mais alto, mais frio, né? Que a gente vê aqui a presença das neves, neves eternas, né? Então, característica geológica e geomorfológica da América, na costa leste e oriental do continente, observa-se a presença de planaltos e montanhas de formação geológica mais antigas, logo estarão mais desgastados pela erosão. Na porção sul, temos, por exemplo, o Planalto Brasileiro, esse Planalto Brasileiro onde vai estar a capital do Brasil, né? Vai estar ali o centro-oeste brasileiro. Na porção sul, ali teremos também o Planalto das Guianas e o Planalto da Patagônia, certo? Na região central do continente, assim, turma, agora não. Na região central do continente, entre as cadeias montanhosas jovens, os planaltos e as montanhas, observam-se planícies e depressões. Teremos ali a planície do Amazonas, na região norte do Brasil, a planície do Pantanal, que vai estar ali no centro-oeste, e a depressão do Chaco, tá bom? Na porção norte, teremos como, por exemplo, as planícies centrais como destaque para a planície central canadense, planície do Mississippi e do Missouri. E aqui agora entramos para os climas do continente americano. O continente americano apresenta uma grande diversidade climática. Um dos motivos é a sua extensão territorial no sentido norte e sul, ou seja, latitudinal.
o qual a gente comentou no início da aula. Assim por quase todos os climas do planeta. Os climas são influenciados pela geomorfologia do continente, pelas massas de ar e correntes marítimas que atuam na região. O mapa ao lado representa todos os climas. Turma, copia aqui, ó, toda essa partezinha. Aqui, ó. Tá bom? Coisa simples aí, dá uma pausa no vídeo e aí podem copiar. Continuando, trago aqui duas imagens para contrapor a praia do Caribe e o sertão nordestino. As grandes massas de água do oceano amenizam as temperaturas nas áreas litorâneas, deixando o clima mais ameno. Lembre-se, galera, quanto mais água eu vou ter, uma maior evaporação eu vou encontrar e também mais nuvens de chuva irá existir naquela área. Como o interior do continente não está próximo a alguns mares ou até mesmo rios, né? Com exceção de algumas áreas do Nordeste que vai estar ali sendo cortadas pelo Rio São Francisco, que ainda assim continua seco, né? Você não vai encontrar nuvens de chuva, vai encontrar um clima mais seco por conta dessa ausência do mar. Então, aqui, olha o último parágrafo. A maritimidade e continentalidade representam essa influência. O primeiro, a gente vai encontrar aqui a maritimidade, né? Próximo ao mar, vemos uma vegetação mais verde, maior, mais desenvolvida. E aqui embaixo vemos arbustos, né? Galhos retorcidos, seco, tá bom? E aqui, turma, vocês copiam essa parte aqui, ó. Essa, tá bom? E essa aqui de baixo. Correto? Pronto, vamos lá, turma, dar uma pausa aí e copia. Agora vamos para a vegetação. A América abriga muitos tipos de vegetação. Lembra lá, por conta da sua extensão, dos trópicos, as linhas imaginárias que vão cortar o continente americano. E isso acontece devido à sua variedade de clima, de solos, assim como relevo e hidrografia. No mapa, a gente pode encontrar os tipos de vegetação do continente americano, o que veremos agora. Primeiro, vamos começar pela tundra, tá bom? No continente americano encontramos a tundra nas altas latitudes, próximo ao Círculo Polar Ártico. Então, vai ser uma vegetação que vai ser adaptada a climas mais frios, correto? Então, vocês podem copiar tudo isso aqui lá na parte norte, tá bom? Continuando, deixa eu limpar aqui. E a vegetação, né? As principais características da tundra, formadas por líquens e musgos, crescem nos alagados do primavera e verão, durante o inverno ficam cobertas por gelo. Solos com pequena espessura, geralmente muito pobres, o que vai dar nutriente ao solo serão a decomposição da matéria orgânica, né? Animais mortos, restos de folhas, que vai dar esse nutriente ao solo. A fauna formada por ursos polares, lobos árticos, alguns pássaros, outros animais que para lá migram no verão. Indo para a floresta conífera boreal, encontramos a floresta conífera nas áreas subpolares. Nas Américas, ela pode ser observada na porção norte do continente. Turma, copia toda essa parte aqui, tá bom? Por essa parte, dá uma pausa aí, copia. As principais características de vegetação apresenta-se bastante homogênea, igual, com poucas espécies, árvores com troncos grossos, caules retos e copas em forma de cone. Vai ter a folha, né, vai ser aciculifoliadas, ou seja, em forma de espinho, de agulha. Perdão, galera, espinho não. Em forma de agulha, tá bom? Pontiaguda. Essas florestas é muito explorada para a formação de matéria-prima na fabricação de papel. O solo, apesar de serem mais ricos que os solos da tundra, apresentam também baixa fertilidade. O que vai dar nutriente a esse solo vai ser a ciclagem de nutrientes. Percebemos aqui, ó, a questão
do subbosque. Tá vendo? Subbosque são aquelas plantas menores, né, que vão ficar por ali protegendo o solo e também quando as folhas, a partir do momento que as folhas caem, vai dar nutriente ao solo. Fauna pouco diversificada, formada por lebres, raposas, renas, aves, insetos e outros. Para lá também migram algumas espécies durante o ano, né? A vegetação mediterrânea vamos encontrar nas Américas, né? Na Califórnia, na Califórnia e onde é denominada de chaparral no Chile. Percebemos que não encontramos a vegetação mediterrânea só no continente americano, ali entre a Europa, parte norte da África, do continente africano, parte sul ali do continente africano, e também lá na Oceania. Turma, copia essa parte e essa aqui de baixo. Tá bom? Pausa o vídeo e vamos nessa. Vegetação mediterrânea formada por espécies vegetais, herbáceas e arbustivas, com algumas árvores esclerófitas, vegetais que possuem folhas duras e xerófitas. Turma, essa questão das árvores esclerófitas está relacionado com o solo ácido. Se o solo se o solo ele é rico em alumínio, o que vai deixar o solo ácido, as folhas elas vão ter como características duras, tá bom? E xerófitas vai ser aquelas plantas adaptadas a climas mais secos, a estação mais seca, né, de estiagem. Solos com baixa fertilidade, pedregosos. Fauna, animais de pequeno porte que precisam de pouca água. São exemplos dessa fauna. Ratos, veados, lebres, coelhos, diversos répteis, aves e insetos. Bom? Floresta temperada. É típica na zona climática temperada, onde as 4 estações são bem definidas. Surge em latitude mais baixa no continente americano, ela aparece na América do Norte. Eu quero saber o nome o nomezinho, né, que tem quando encontramos as 4 estações do ano bem definidas. Qual é? Alguém responde? Muito bem, eu vi daqui, viu? Isso aí, você é barril, jogue duro. Sazonalidade, tá bom? A sazonalidade, turma, vai estar relacionada com a questão das 4 estações do ano. Então, galerinha, pode copiar essa parte aí que eu sinalizei, tá bom? Característica, né, da vegetação temperada é um pouco esparsa, com pequena variedade de vegetais, com espécies caducifólias, ou seja, são folhas que irão perder, são árvores que irão perder as suas folhas nos períodos de estiagem, de seca. E alguns exemplos são o carvalho, a faia, o olmo e a bétula. O solo, nesse ecossistema, o solo apresenta uma cor parda devido à matéria orgânica, a gente vai encontrar uma cor escura também, apresenta uma boa fertilidade. Iremos encontrar no solo a camada O de camada orgânica, né? Rica em matéria orgânica. Teremos ali a fauna. A floresta temperada vai abrigar várias espécies de animais, como mamíferos, sendo alguns arborícolas, que vivem nas árvores, e algumas espécies de aves. As pradarias, né? Iremos encontrar a vegetação típica do clima temperado continental. No continente americano, as pradarias aparecem nos pampas argentinos, Paraguai, no sul do Brasil e nas grandes planícies centrais norte-americanas. Turma, copia toda essa parte aqui, tá bom? Sobre as pradarias. Beleza? Característica da pradaria, turmas. Vegetação é composta basicamente de capim e alguns poucos arbustos, por isso mesmo é usada como pastagem, solo rico em matéria orgânica. Teremos aí o horizonte A, para meus queridos que querem seguir essa parte da geografia, que vai estudar solo, querem fazer agronomia. Vocês irão estudar que encontraremos o solo chernossolo, com a presença do horizonte A chernozêmico, o que vai dar essa fertilidade. E a fauna é composta por algumas espécies de cabras, lebres, ovelhas, aves terrestres e outras.
Florestas equatoriais e tropicais. Já diz o nome, ó turma, floresta equatorial, equatorial vem de Equador. Então, serão florestas típicas de climas úmidos e quentes da região intertropical, ou seja, nos trópicos. Surgem em baixas altitudes, bioma com maior biodiversidade do planeta. É um bioma, turma, que existem espécies até hoje que não foram catalogadas, ou seja, que não foram descobertas. Até hoje não sabemos, né? Algumas espécies, os biólogos, os cientistas estão ainda procurando descobrir. Vários medicamentos que existem hoje vieram das árvores que foram retiradas, das plantas, das árvores que foram retiradas aqui da floresta equatorial. Tudo bom? Tudo bem? Então vamos lá. Característica, né? Vegetação rica em espécies, são geralmente fechadas e muito heterogêneas, ou seja, diferentes, com formação vegetal higrófilas, são plantas adaptadas à água, ambiente úmido, e latifoliadas. Galerinha do oitavão tem que estar ligada a tudo isso aqui, nesses nomes aí, higrófilas, latifoliadas, aciculifoliadas, caducifolias, tá bom? Latifoliadas, folhas largas, que nelas aparecem árvores de grande e médio porte. No continente americano é representado pela floresta amazônica, né? Teremos ali a floresta amazônica continental, que vai além do Brasil, você vai encontrar na Venezuela, na Bolívia e vários outros países ali no Suriname, na Guiana Francesa, e teremos também a Amazônia Legal, que é a Amazônia que está no continente brasileiro, no território brasileiro, perdão. Os solos serão geralmente pobres, é muito importante lembrar que os solos da Amazônia são pobres, galera, por conta da chuva. A chuva ela vai lavar o solo, ela vai tirar os nutrientes do solo. E esse nome vai ter um processo chamado lixiviação. O que vai dar fertilidade ao solo da Amazônia vai ser a ciclagem de nutrientes, porque quando alguns animais morrem, algumas folhas caem, esse nutriente que a árvore retirou e o animal retirou vai voltar para o solo. Fauna possui uma fauna riquíssima com inúmeras espécies de aves, mamíferos e répteis e outras espécies. Vegetação desértica e semidesértica. Turma, para a gente poder adiantar um pouquinho, podem copiar isso aqui, tá bom? A gente vai encontrar ali climas mais secos nessa parte, certo? Vegetações xerófitas, dando continuidade. Vegetação composta por espécies adaptadas a climas áridos, a semiáridos, são denominadas xerófitas. No Brasil é representada pelos sertão nordestinos. Os solos são geralmente arenosos ou pedregosos e com... Galera, esse substitui aqui, ó, esse baixa fertilidade com alta fertilidade. Houve um probleminha aqui, certo? Alta fertilidade. Não é baixa, é alta fertilidade. O único problema é que você não vai ter água. Esse é o problema. Se você não tem água, você não tem como a vegetação se desenvolva. Mas os solos de áreas semiáridas do Nordeste brasileiro são áreas férteis. A fauna, composta por répteis, insetos e alguns mamíferos, também adaptados ao baixo índice hídrico. Vegetação de montanhas, tá bom, turma? Copia tudo, toda essa partezinha aqui, certo? Encontramos as vegetações ali no próximo às cordilheiras, né? As rochosas também. Nas regiões de montanhas, a vegetação vai variando de acordo com a altitude. Quanto mais alto, né? À medida que a altitude vai aumentando, a temperatura vai diminuindo, vai modificando também as espécies de vegetais, semelhante às florestas temperadas, depois da floresta conífera, até chegar a espécies semelhantes à tundra, certo? Vou adiantar aqui mais algumas fotinhas sobre a vegetação, ali a tundra temperada, a desértica, pradarias, as taigas. Chegamos aqui na hidrografia. Os rios da América são influenciados pela formação do relevo no continente pelo regime de chuva de cada região. O que eu quero destacar aqui é que o rio Amazonas ele não é um rio brasileiro, certo? O rio brasileiro ele vai ser um rio
que vai nascer do degelo da Cordilheira dos Andes, lá no Peru. Quando ele entra aqui no Brasil e se junta com o Rio Solimões, o Rio Negro e o Rio Solimões, ele vai ter esse nome do Rio Amazonas. O Rio Amazonas não é um rio brasileiro, tá bom, turma? Ele nasce lá no Peru, no degelo da Cordilheira dos Andes. E aqui terminamos a nossa aula. Certo? Bons estudos. Qualquer dúvida pode sinalizar. Diga, professor, não entendi tal minuto, que aí eu retorno para poder explicar. Tá bom? Tchau, tchau.